Parte 1. A gênese do monstro e o gênio da manipulação. Imagine uma criatura de 2 metros e 6 centímetros de altura, pesando 130 quilos, parada na penumbra do seu quarto enquanto você dorme. Ele não tem pressa. Ele não tem remorso. Ele tem um QI de 145. O equivalente ao de cientistas que mudaram o rumo da humanidade. Mas ele escolheu usar essa mente brilhante para decifrar a mecânica da morte. O que acontece quando a genialidade pura se funde com a psicopatia mais absoluta? Você está prestes a entrar nos labirintos da mente de Edmund Kemper, o homem que transformou o horror em uma ciência exata e enganou a polícia, a psiquiatria e o próprio destino. Esqueça tudo o que você sabe sobre monstros. Os monstros de verdade não rosnam no escuro. Eles sorriem, bebem com os policiais no bar da esquina e discutem os assassinatos que eles mesmos cometeram, sabendo exatamente onde enterraram as cabeças das suas vítimas. O silêncio das florestas de Santa Cruz esconde segredos que a Terra levou décadas para digerir. Para entender o horror que Edmund Kemper descarregou sobre o mundo, é preciso retroceder até o útero que o gerou. Nascido em 18 de dezembro de 1948, no sul da Califórnia, Ed não era uma criança comum. O gigantismo físico que mais tarde o tornaria uma força imparável começou a se manifestar cedo, mas foi a sua mente que se distorceu primeiro. O ambiente doméstico era um caldeirão de neuroses e abusos psicológicos. Sua mãe, Clarnell Strandberg, era uma mulher autoritária, fria e profundamente frustrada, que via no filho mais velho a personificação de todos os fracassos de sua vida. Ela o humilhava constantemente, trancando o jovem Ed no porão escuro da casa, sob o pretexto de que ele poderia fazer mal às suas irmãs. Aquela escuridão não o corrigiu. Apenas deu ao garoto o tempo e o isolamento necessários para que ele começasse a arquitetar suas primeiras fantasias de controle e destruição. O sadismo infanto-juvenil de Kemper manifestou-se inicialmente nos animais domésticos da família. Ele não sentia raiva, sentia uma curiosidade científica quase cirúrgica sobre a fronteira entre a vida e a morte. Aos 10 anos, ele enterrou o gato da família vivo, apenas para desenterrá-lo mais tarde, cortar sua cabeça e colocá-la em uma estaca. Quando sua mãe descobriu os restos mortais do animal e o questionou, a resposta do menino foi desprovida de qualquer emoção humana. Ele queria ver como era a sensação de decapitar algo. Clarnell, em vez de buscar ajuda psiquiátrica profunda, isolou-o ainda mais, alimentando um ressentimento que crescia na mesma proporção que os ossos e os músculos do garoto. Ed percebeu muito cedo que, para sobreviver naquele ambiente hostil, precisava mascarar seus impulsos. Ele aprendeu a ler as expressões faciais das pessoas, a modular sua voz e a simular empatia. A inteligência superior de Kemper começou a operar como uma armadura social. Aos 15 anos, após o divórcio dos pais e uma tentativa fracassada de viver com o pai ausente, Ed foi enviado para morar com os avós paternos em um rancho isolado em North Fork, Califórnia. O isolamento rural parecia calmo, mas a mente de Kemper já era um trem desgovernado. Sua avó, Maud Kemper, sofria de demência e exibia traços comportamentais que lembravam o autoritarismo de Clarnell. A tensão escalou rapidamente até o dia 27 de agosto de 1964. Sentado na mesa da cozinha, enquanto a avó escrevia em uma caderneta, Ed pegou uma espingarda de caça que ganhara para atirar em aves. Sem um aviso, sem uma discussão prévia, ele disparou contra a cabeça da idosa. Quando seu avô, Edmund, retornou do trabalho na cidade e estacionou o carro no pátio, Ed foi ao seu encontro e o executou a sangue frio no meio do caminho para evitar que o velho sofresse ou descobrisse o corpo da esposa. Após o duplo homicídio, o jovem de 15 anos ligou para a mãe, que o instruiu a chamar a polícia local. Quando os xerifes chegaram ao rancho, encontraram um adolescente gigante, calmo, sentado na varanda com a arma descarregada ao seu lado. Ele não tentou fugir, não chorou e explicou seus atos com uma frieza clínica que estarreceu as autoridades. O sistema judiciário da Califórnia o enviou para o Hospital Psiquiátrico Criminal de Atascadero. Foi ali, entre as paredes brancas e os corredores vigiados por guardas armados,
que o QI de 145 de Edmund Kemper transformou-se em sua maior arma de libertação. Ele compreendeu imediatamente o funcionamento da instituição. Os médicos dependiam de testes padronizados e de entrevistas subjetivas para avaliar o progresso dos detentos. Ed transformou-se no prisioneiro perfeito. Durante os 5 anos em que permaneceu internado, Kemper trabalhou como assistente dos psicólogos do hospital. Sua função era organizar os arquivos e ajudar na aplicação dos testes de personalidade e inteligência nos outros internos. Com acesso direto ao material clínico, Ed memorizou os padrões de respostas corretas, as reações esperadas para demonstrar remorso e os gatilhos psicológicos que os psiquiatras queriam ver curados. Ele moldou uma persona de jovem regenerado, uma vítima das circunstâncias familiares que agora compreendia a gravidade de seus atos passados. Ele jogava xadrez com os médicos, discutia literatura e mostrava-se prestativo em todas as tarefas da ala médica. Os especialistas em saúde mental de Atascadero, homens com anos de doutorado, foram completamente cegados pela cortina de fumaça intelectual criada por Kemper. Em 1969, contra os apelos de alguns membros da família que ainda temiam o seu potencial violento, Edmund Kemper recebeu alta médica completa. O laudo afirmava que ele não representava mais qualquer perigo para a sociedade. Livre aos 21 anos, Kemper retornou exatamente para o epicentro do seu trauma original, a cidade de Santa Cruz, onde sua mãe trabalhava como secretária administrativa na Universidade da Califórnia. A dinâmica abusiva entre os dois recomeçou instantaneamente. Clarnell zombava do tamanho do filho, de sua falta de ambição e de sua incapacidade de manter empregos de prestígio. Ed conseguiu um trabalho no Departamento de Rodovias do Estado, onde passava os dias inspecionando estradas e dirigindo por rotas desertas que cortavam as montanhas e o litoral da região. Esse emprego deu a ele um conhecimento geográfico milimétrico de todas as clareiras isoladas, estradas de terra sem saída e pontos cegos da região. Ele comprou um sedã Ford de cor escura e começou a modificá-lo internamente, removendo as maçanetas internas das portas do lado do passageiro e instalando travas de segurança ocultas que só podiam ser operadas pelo banco do motorista. Nas horas vagas, o gigante de mais de 2 metros frequentava o The Jury Room, um bar local situado a poucos quarteirões da Delegacia de Polícia de Santa Cruz. Devido à sua postura calma, inteligência articulada e disposição para ouvir, Kemper rapidamente se tornou amigo íntimo de dezenas de policiais estaduais e detetives locais que relaxavam no bar após os plantões. Ele pagava rodadas de cerveja, jogava dardos com as autoridades e ouvia atentamente enquanto os investigadores discutiam as falhas de segurança da cidade, as técnicas de rastreamento de pistas e os perfis dos criminosos que procuravam. Os policiais o chamavam carinhosamente de Big Ed e o viam como um civil pacato, fã do trabalho policial, alguém que jamais seria capaz de quebrar uma lei. Kemper usava essas conversas casuais como verdadeiras aulas de contra-espionagem. Ele descobria o que a polícia procurava em uma cena de crime para garantir que ele nunca deixasse esses vestígios para trás. O ano de 1972 marcou o início da fase mais sombria da trajetória de Kemper. A tensão em sua casa com Clarnell havia atingido um ponto de ebulição invisível. Incapaz de descarregar sua fúria diretamente na mãe, devido ao medo da rejeição definitiva ou de um colapso psicológico precoce, Ed direcionou sua agressividade para alvos substitutos, jovens universitárias que frequentavam o campus onde sua mãe trabalhava. Ele sabia que as estudantes frequentemente pegavam carona nas estradas que ligavam o campus ao centro de Santa Cruz, uma prática comum e considerada segura na época da Revolução Cultural dos anos 70. Kemper começou a patrulhar essas estradas à noite, usando sua aparência inofensiva e seu veículo modificado como uma armadilha perfeita. Em maio de 1972, Mary Ann Passam e Anita Luchessa, 2 estudantes da faculdade comunitária, cometeram o erro fatal de aceitar uma carona daquele homem de óculos e fala mansa. Ao entrarem no Ford escuro, as portas se trancaram automaticamente.
Kemper dirigiu em direção às montanhas isoladas sob o pretexto de pegar um atalho. Quando as jovens perceberam o perigo, a força física colossal de Ed e o isolamento do local anularam qualquer chance de resistência. Ele as estrangulou e as esfaqueou dentro do veículo. Mas o crime não terminou com a cessação da vida das vítimas. O verdadeiro horror residia na mente de Kemper após a morte das jovens. Ele levou os corpos para o seu apartamento residencial, nos momentos em que sua mãe estava fora. Ali, no silêncio do quarto, ele realizou atos de necrofilia e desmembramento cirúrgico, fotografando os restos mortais em posições específicas e guardando partes dos corpos como troféus ocultos em caixas e congeladores. Os restos mortais desmembrados foram posteriormente jogados em ravinas profundas ao longo das estradas que ele mesmo inspecionava durante o dia. A polícia de Santa Cruz iniciou as investigações sobre o desaparecimento das jovens. Mas nas mesas do bar The Jury Room, os detetives comentavam com o próprio Ed sobre a falta de pistas, sem notar que o assassino estava anotando mentalmente cada erro cometido pelos investigadores para aperfeiçoar o seu método de caça. Parte 2. A dança da morte e o legado na criminologia. A engenharia do crime de Edmund Kemper funcionava como um relógio suíço movido a sangue. Em setembro de 1972, ele atacou novamente. A vítima foi Aiko Koo, uma jovem estudante de dança que aceitou uma carona após perder o ônibus. O método foi idêntico, mas o refinamento da ocultação de pistas alcançou níveis doentios. Kemper limpava o veículo com solventes industriais após cada assassinato, removendo impressões digitais, fibras de tecido e fluidos biológicos. Ele incinerava as roupas das vítimas e enterrava as cabeças em locais específicos do quintal da casa de sua mãe, posicionadas de forma que ficassem voltadas para a janela do quarto de Clarnell. Era um simbolismo macabro. A mãe, que tanto o humilhava por sua suposta incompetência, dormia a poucos metros das provas dos crimes mais audaciosos da história do Estado, completamente ignorante do poder destrutivo do filho que subestimava. O ápice da carnificina ocorreu nos primeiros meses de 1973. Em janeiro, Cindy Shaw, uma estudante da Universidade de Santa Cruz, foi assassinada e levada para o quarto de Kemper. Após desmembrar o corpo na banheira da residência enquanto Clarnell dormia no quarto ao lado, Ed enterrou a cabeça da jovem no quintal e jogou o restante dos restos mortais no oceano, na área de Carmel Highlands. Em fevereiro do mesmo ano, mais 2 jovens desapareceram em uma única noite: Rosalind Thorpe e Alice Liu. Ambas foram executadas com tiros de uma pistola calibre 22 dentro do carro de Kemper. A audácia do criminoso crescia na mesma proporção em que a frustração da polícia aumentava. Os detetives locais começaram a sofrer pressão imensa da mídia e da comunidade universitária. E o próprio Big Ed consolava os amigos policiais no bar, oferecendo palavras de apoio e coletando informações cruciais sobre os passos que a força-tarefa pretendia dar nos dias seguintes. No entanto, a pressão psicológica interna de Kemper estava chegando ao limite de ruptura. O substituto já não era mais suficiente para saciar a sua sede de destruição. A raiz de todo o seu ódio precisava ser cortada. Em abril de 1973, na semana do feriado de Páscoa, Clarnell Strandberg selou o seu próprio destino. Após uma discussão violenta na qual ela ridicularizou as aspirações de Ed e o mandou calar a boca, ela foi dormir. Na madrugada do dia 21 de abril, Kemper entrou no quarto da mãe armado com um martelo e uma faca de caça. Enquanto ela dormia, ele desferiu um golpe fatal que encerrou décadas de abusos e humilhações psicológicas. O assassinato de Clarnell desencadeou uma sequência de atos que demonstram a total dissociação da mente de Kemper de qualquer padrão de moralidade. Ele decapitou o corpo da mãe, removeu suas cordas vocais com uma lâmina e as colocou no triturador de lixo da pia da cozinha, comentando mais tarde que parecia apropriado que a voz que tanto o atormentara fosse triturada daquela forma.
Ele usou a cabeça de Clarnell como alvo para dardos antes de ocultá-la no armário. Para garantir que teria tempo de fugir antes que o crime fosse descoberto, Ed ligou para a melhor amiga de sua mãe, Sarah Hallett, convidando-a para jantar na residência sob o pretexto de fazer uma surpresa para Clarnell. Quando Sarah chegou à casa naquela noite, Kemper a estrangulou imediatamente, escondendo seu corpo ao lado do da amiga no armário do corredor. Com um rastro de sangue finalmente completo, Kemper pegou o carro e começou a dirigir em direção ao leste, cruzando a fronteira do estado da Califórnia e adentrando as rodovias desertas de Nevada e Colorado. Ele acreditava que a polícia encontraria os corpos em menos de 48 horas e que uma caçada humana interestadual seria iniciada. No entanto, sua fuga revelou-se um anticlímax bizarro. As horas passavam, os dias corriam e nenhum aviso de rádio mencionava o seu nome. A polícia de Santa Cruz, totalmente desorientada, ainda não havia associado o pacato Big Ed ao desaparecimento de Clarnell e Sarah. O silêncio das autoridades irritou profundamente o orgulho intelectual de Kemper. Ele havia planejado um final monumental para a sua ópera de horror, e a incompetência do sistema em descobri-lo diminuía a grandiosidade dos seus atos. Na madrugada de 24 de abril de 1973, parados em uma cabine telefônica pública na cidade de Pueblo, no Colorado, Edmund Kemper fez uma ligação a cobrar para a sede da polícia de Santa Cruz. Ele pediu para falar com o detetive de plantão, um de seus amigos de bar, e declarou detalhadamente que era o responsável pelas mortes de Clarnell, Sarah Hallett e de todas as universitárias que haviam desaparecido no último ano. Inicialmente, o policial do outro lado da linha achou que se tratava de uma piada de mau gosto induzida pelo álcool e disse para Ed desligar e ir dormir. Kemper insistiu, fornecendo detalhes específicos sobre a disposição dos corpos dentro da residência e os locais exatos onde as cabeças das outras estudantes estavam enterradas no quintal. A polícia finalmente enviou uma viatura até a casa de Clarnell e deparou-se com um cenário de pesadelo. Kemper permaneceu na cabine telefônica, esperando pacientemente até que as autoridades do Colorado chegassem para prendê-lo. Ele não ofereceu resistência. O monstro havia decidido que o jogo tinha chegado ao fim. O julgamento de Edmund Kemper em novembro de 1973 foi um espetáculo de racionalidade fria que chocou o corpo de jurados e o público. Dispensando as defesas tradicionais de insanidade mental, Kemper subiu ao banco das testemunhas e descreveu cada um de seus assassinatos com a precisão de um cirurgião relatando um procedimento de rotina. Ele explicou a mecânica do estrangulamento, a escolha das armas e o processo de desmembramento sem alterar o tom de voz ou demonstrar uma gota de suor. Quando o juiz perguntou qual ele achava que deveria ser a sua punição ideal para os crimes cometidos, Kemper olhou diretamente nos olhos do magistrado e respondeu com calma gélida: a morte por tortura. Como o estado da Califórnia havia suspendido temporariamente a pena de morte na época, ele foi condenado a 8 sentenças consecutivas de prisão perpétua, sendo enviado para a prisão estadual de Vacaville. Foi atrás das grades de Vacaville que a mente extraordinária de Kemper encontrou seu papel mais duradouro e influente na história moderna. No final dos anos 70, a Unidade de Ciência Comportamental do FBI, liderada pelos agentes especiais Robert Ressler e John Douglas, iniciou um projeto pioneiro para tentar mapear a psicologia de criminosos que matavam de forma repetitiva e sem motivação financeira ou pessoal aparente. Uma categoria que eles batizaram de serial killers. A maioria dos detentos entrevistados pelos agentes era hostil, mentirosa ou incapaz de articular seus pensamentos profundos. Kemper foi o oposto completo. Ele se voluntariou imediatamente para o programa e passou centenas de horas sentado em salas de interrogatório, apertadas com os agentes federais, sem algemas, dividindo cigarros e refrigerantes,
com homens que ele poderia facilmente esmagar com as próprias mãos, devido ao seu tamanho descomunal. Com seu QI de gênio, Kemper ofereceu ao FBI uma análise sem precedentes da psique criminosa. Ele não apenas relembrou seus crimes, mas explicou os conceitos psicológicos que os impulsionavam. Ele dissecou a diferença entre o modus operandi, os métodos práticos que o assassino usa para executar o crime e evitar a captura, e a assinatura, que é a necessidade psicológica e fantástica que o criminoso precisa satisfazer para sentir prazer com o ato. Ele explicou como a frustração social e familiar se transforma em fantasias violentas durante a infância, e como essas fantasias funcionam como um ensaio mental até que o primeiro crime real aconteça. As transcrições dessas entrevistas serviram como a base estrutural para a criação do banco de dados do VCAP, Programa de Captura de Criminosos Violentos, e revolucionaram os métodos de investigação policial em todo o planeta. A dinâmica dessas conversas intelectuais e tensas entre os agentes do FBI e o gigante assassino tornou-se tão icônica que inspirou diretamente livros, tratados de psicologia criminal e produções da cultura pop mundial, incluindo a aclamada série de televisão Mindhunter. Além de sua contribuição crucial, Kemper usou sua voz e inteligência na prisão para coordenar um projeto de gravação de audiolivros para cegos. Durante milhares de horas, o homem que usou sua fala mansa para atrair jovens para a morte leu obras literárias de ficção, ficção científica e psicologia para milhares de deficientes visuais em todo o país, demonstrando uma capacidade única de manter uma vida utilitária e focada na ordem enquanto cumpria sua pena eterna. Edmund Kemper permanece vivo no sistema penitenciário da Califórnia. Hoje, um homem idoso, confinado a uma cadeira de rodas e com a saúde debilitada pelo tempo, mas com a mente intacta. Ele nunca mais solicitou liberdade condicional, afirmando em suas raras audiências públicas que sabe que o seu lugar é atrás das grades e que a sociedade nunca estará segura se ele caminhar livre pelas ruas. A história de Ed Kemper permanece como o lembrete mais aterrorizante de que o mal mais perigoso não é aquele que age por impulso ou loucura frenética, mas sim aquele que planeja cada passo com a precisão geométrica de uma mente genial e brilhante. Investigadores, a mente humana é um abismo escuro e nós acabamos de saltar juntos direto nele. Mas a investigação não termina com o fim do documentário. Ela continua agora com vocês. Se você sentiu aquele arrepio na espinha ao perceber que o mal pode usar óculos, falar manso e ter o QI de um gênio, você faz parte do nosso grupo. Você é um de nós. E mentes curiosas precisam se unir. Por isso, o seu crachá de entrada para o quartel-general do NewsWeb Doc está bem aqui na sua tela. Deixe a sua impressão digital no like. Não é apenas um clique. É a sua forma de dizer ao algoritmo que histórias reais e profundas importam mais do que a superficialidade da internet. Inscreva-se e ative o alarme de segurança. Não perca o próximo caso. Se você não se inscrever, a sua mente vai perder o rastro das maiores investigações que estamos preparando para as próximas semanas. Escreva o seu veredito nos comentários. A seção de comentários é a nossa mesa de interrogatório. Eu quero saber, o que mais te chocou na frieza cirúrgica de Ed Kemper? Vou ler e responder cada linha. Disparar o alerta geral. Pegue o link deste vídeo e jogue no grupo de WhatsApp dos seus amigos ou da sua família. Faça a seguinte pergunta para eles. Vocês teriam coragem de aceitar uma carona desse homem? E veja as reações. A mesa de investigação está aberta. O caso está nas mãos de vocês. Cliquem no botão de inscrição e vamos para o próximo arquivo.